Existem os dons de Deus Pai e existem os dons de Cristo. Os dons de Cristo estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. São 5 ministérios, né? Os dons de Deus Pai você lê principalmente em Romanos capítulo 12, aí fala sobre isso mais detalhadamente. Então você estuda lá que você vai ver. Nós estamos estudando hoje sobre dons do Espírito Santo. Podem equipar os ministérios ou não. E nós estamos numa época em que mais pessoas que não têm ministério reconhecido pela igreja são usados nos dons. Mais pessoas. Por quê? Os que estão no ministério estão mais preocupados com o resultado financeiro do que com o resultado espiritual. Por isso é que poucos ministros estão sendo usados nos dons. Então vamos ver se a gente consegue aí, nesse centenário das Assembleias de Deus no Brasil, mudar essa realidade que está acontecendo na igreja. Vamos ver se a liderança, se o ministério, se os ministros que foram chamados para estar na liderança da igreja acordam para o fato de que eles precisam jejuar, eles precisam orar muito. Aí é muito, né? 15 minutos, não. Levantar de madrugada todo dia para orar, fazer vigílias e orar muito, orar 2, 3, 4, 5 horas por dia, orar muito em línguas, se reunirem para buscar, todo ministério deve se reunir semanalmente para um jejum e busca de dons do Espírito Santo para capacitá-los a fazer a obra de Deus. Vamos ver então a nossa leitura bíblica aí, que está aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aí do versículo 1 até o versículo 11, para a gente ver o que o apóstolo Paulo está falando aí sobre os dons do Espírito Santo. Vamos ver aí. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme és guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vamos ver mais detalhadamente essa leitura que fizemos. Veja bem, o apóstolo Paulo, então, como é conhecedor, como é usado por Deus em todos os dons, ele escreve aos Coríntios, porque ele estava sabendo que estava tendo problema na igreja, porque todos os dons do Espírito Santo eram realmente operados, né, se manifestavam na igreja de Corinto, e num culto só, todos queriam que o seu dom fosse manifestado. Então, o dom é uma dádiva do Espírito Santo. A pessoa recebe essa dádiva. E, se ele tiver desejo, esse dom vai se manifestar. Então, alguém tem dom de curar? Ele quer orar para as pessoas, para que elas sejam curadas. Alguém tem o dom de profecia? Ele quer profetizar, para que as pessoas recebam a mensagem de edificação, consolação e exortação. Então, dom de milagres. A pessoa quer orar para que as pessoas recebam o milagre. Então, cada um queria que no mesmo culto todos fossem usados. Todos queriam ser usados. Quem realmente é usado no dom do Espírito Santo, ele gosta de ser usado pelo Espírito Santo. Ele quer ser usado. Ele deseja ser usado. Principalmente se ele amar as pessoas. Ele quer ajudar as pessoas. Se você tem o dom de curar e você vê alguém doente, é evidente que você vai sentir o desejo de orar para que aquela pessoa seja curada. É coisa evidente isso. Então, quem tem dom quer sempre estar no exercício desses dons. E por quê? Se ele recebe o dom e não exercita o dom, daqui a pouco ele está sem funcionar o dom. Quando ele procurar, acabou. Ele não consegue mais, não tem fé para
para ser usado, não acredita mais que vai ser usado, fica em dúvida e pronto. Procura e não acha. Né? Então o dom tem que ser exercitado. E a pessoa tem que saber disso, receber um dom do Espírito Santo. Você percebeu isso? Exercite esse dom. Então, ore pelas pessoas, profetize, fale aí palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, use o dom do discernimento do Espírito. É para uma capacitação, uma arma. Se você deixar de usar, aí, por exemplo, você vai para a roça, usa um facão. Nunca usou o facão. Quando percebe, o facão está todo enferrujado. Então, quando a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, ela deve saber que ela tem agora uma responsabilidade diante de Deus, que é usar esse dom, colocar esse dom em ação. Esse dom foi dado para benefício das pessoas. Então, se você não amar, olha aí onde entra o fruto do Espírito, amor. Se você não amar as pessoas, como é que esse dom vai operar? Então é preciso que você ame as pessoas, que você tenha o desejo de ajudá-las e que você tenha sempre o desejo que esses dons sejam operados. Então, na igreja de Corinto, todos queriam, no mesmo culto, ser usados. E aí, o culto muitas vezes virou bagunça. Né? Por quê? Porque quem estava na liderança não estava conseguindo regulamentar o uso desses dons. Então o apóstolo Paulo vem dizendo para eles, olha, a respeito dos dons eu não quero que vocês sejam ignorantes. Né? E ele diz então, vocês bem sabem que no passado vocês eram aí idólatras, adoravam deuses, que na verdade não são nem deuses, eram demônios. Né? E ele explica então, naquele tempo, muitos de vocês recebiam capacitações dos demônios, os demônios agiam através de vocês. Né? Tinha os demônios de adivinhação. Para todos os dons do Espírito Santo, existe a imitação de Satanás. Palavra de sabedoria, uma coisa no futuro que Deus revela. O que o diabo faz? Ele usa a pessoa para chutar, tentar adivinhar o futuro. Não foi assim com Nostradamus aí, e tantos outros? Ficam chutando as coisas que vai acontecer no futuro, tentando adivinhar. Não é? Vai acontecer aí uma Copa do Mundo lá, botaram lá um polvo que diz que o povo adivinha. Então todas as capacitações do Espírito Santo, todos os dons, têm a imitação de Satanás. Não tem gente dizendo aí que Maria profetizou não sei o que, falou não sei o que. Veja só, a pessoa morre, é enterrado, a alma e o espírito estão no paraíso esperando o dia do arrebatamento. De lá ninguém sai, ninguém pode vir aqui. Foi o que Jesus explicou. Aí a pessoa quer que a Maria esteja aqui e ainda dando mensagem para os outros. Isso é demônio que está falando e a pessoa acha que é Deus. E acha que Maria aí tem o mesmo poder de Jesus e pode vir cá, ir para onde quiser e falar o que quiser. Né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, antigamente vocês eram guiados aí por ídolos mudos, que na verdade eram demônios que estavam ocultos nessas imagens. Então eles obrigavam vocês a fazer as coisas. Uma pessoa, por exemplo, no espiritismo aí, que diz que é médium, não sei o quê, tem que aí de repente fazer um trabalho, ir lá de madrugada, numa encruzilhada, oferecer lá cachaça, charuto, oferecer sacrifício aos ídolos, né, aos demônios e tal. Então são obrigados a fazer. Ainda diz assim, se você não fizer, você vai morrer. A pessoa começa a ter uns sonhos enrolados aí, que você tem a mediunidade, você precisa trabalhar esse dom e não sei o quê. São demônios agindo na vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês eram desse jeito. E os demônios obrigavam vocês a fazer as coisas. E eram vários demônios. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, agora aqui, nós vamos falar sobre dons do Espírito Santo. É um Espírito, é um só. O Espírito Santo não se divide em vários. Lá onde vocês estavam antes do reino de Satanás, lá é que eram vários demônios agindo. Aqui não. Aqui é um só, é o Espírito Santo, é Deus. Não são vários espíritos, é um Espírito só, é Deus. E ele se manifesta de diferentes maneiras. Lá não. Lá cada demônio se manifesta de um jeito. Um quer fumar, outro quer beber cachaça, um quer prostituir,
um quer lá matar as pessoas, cada um quer uma coisa. Agora aqui não. Aqui é um Espírito só. E ele tem então várias maneiras de operar. Ele tem várias capacitações. Assim como o fruto do Espírito é um só. Agora tem 9 virtudes, qualidades. É assim que funciona. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ninguém que o Espírito Santo opera através dele diz que Jesus é amaldiçoado, ou que não precisa de Jesus, que Jesus é dispensável, que nós podemos ser salvos através de outra pessoa, diz que nós podemos consultar outra pessoa. Nada, o Espírito Santo sempre vai nos levar a Jesus, vai sempre nos mostrar Jesus, vai sempre querer que nós nos pareçamos com Jesus e vai sempre levar-nos a depender de Jesus. Já os demônios, não. Os demônios levam a pessoa a pedir as coisas para Maria, para Maomé, para Anjo Moroni, não sei mais o que lá, né? Lá é diferente. Agora, nós não, tudo o Espírito Santo vai nos levar a Jesus, porque nós só chegamos ao Pai através do Filho. Quem morreu por nós na cruz foi Jesus. Então aqui Jesus é importantíssimo e o Espírito Santo sempre vai colocar Jesus como peça principal em tudo. Na salvação, nas operações do Espírito Santo, em tudo, na marcha da igreja. Então quem cura? Jesus. Agora através de quê? Através do Espírito Santo que está em nós. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Mas quem salva? Jesus. Mas através de quem? Através de nós, o Espírito Santo está em nós. Quando nós vamos pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, sempre assim. Jesus sempre está aí, o Espírito Santo está mostrando Jesus. E agora o apóstolo Paulo diz, olha, há diversidade de dons. Então existem dons naturais, e ele nem cita isso aqui, porque todo mundo já sabe que dom natural é dom natural. E ele fala então que há agora diferenças. Ele fala, ó, existem as operações de Deus Pai. Por exemplo, governo, para governar. É uma operação de Deus que ele dá a uma pessoa que a pessoa fica capacitada a exigir aí o governo, a orientar as pessoas, coordenar o trabalho. Existem aquelas pessoas que são usadas, por exemplo, para sempre ajudarem financeiramente a igreja. É uma operação de Deus na igreja. Existem pessoas que são chamadas para trabalhar na secretaria da igreja, secretaria da escola bíblica dominical. Então são aí operações de Deus para que a igreja funcione corretamente. E ele diz, olha, há também os dons ministeriais, os dons de Cristo. Quais são? 5 lá em Efésios 4 e 11, né? Uns são chamados para apóstolos, outros para aí, evangelistas, né? Profetas, para mestres, né? E também os pastores. Pastor antes, mestre depois, está dizendo lá, né? Então existem aí os 5 ministérios. São homens dados à igreja, são ministérios, tá? E agora ele fala, mas também existe o quê? Os dons espirituais do Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Agora o apóstolo Paulo explica que esses dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo para o que for útil. Não é para qualquer coisa, não é para inventar coisa, não é para você arranjar namorada, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar posição, nada disso. Não é para mostrar que você é mais espiritual que o outro, não é para mostrar que você é mais importante que o outro, nada disso. Para o que for útil para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do trabalho da igreja, para a consolação, edificação, exortação, para a melhoria da qualidade de vida cristã, né? Então o que é manifestação? Então se eu estiver aqui e disser para você, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia, e aí você vai dizer para mim, não, eu estou vendo aí uma revista da Escola Bíblica Dominical. Então quando eu faço assim, aí o que aconteceu? A Bíblia que estava oculta antes, ela apareceu. O que foi? É uma manifestação da Bíblia. Eu manifestei a Bíblia. Você agora está vendo. Então, o que ocorre com as manifestações do Espírito Santo? São dons, capacitações que se manifestam na igreja ou em qualquer lugar que o crente está. Então, por exemplo,
Quando nós vamos orar por alguém que está aleijado, o que ocorre?